Boa tarde a todos. Obrigado pela presença nessa segunda mesa do 4º dia do Congresso, 6º Congresso Internacional de Ciências do Trabalho, Meio Ambiente, Direito e Saúde. Agora à tarde a gente vai falar sobre diversidade e luta pela dignidade humana, com o tema A Humanidade Policromática assim como ela é, quando as águas se encontram. A mesa já está composta, eu vou fazer a apresentação da esquerda para a direita de quem está à mesa. Rita Von Hunt, youtuber, drag queen, criada por Guilherme Terreira Pereira, ator, professor e pesquisador, tem um canal no YouTube que se chama Tempero Drag, no qual faz reflexões sobre política, questões de gênero e outros temas de interesse. Cleiton Abreu, coordenador do Centro de Referência para Refugiados da Caritas Arquidiocesana de São Paulo, rede da Igreja Católica presente em 200 países e territórios, que age em parceria com diversos organismos na defesa de direitos humanos, numa perspectiva ecumênica. Ao lado dele, o mediador dessa mesa, Antônio Junião, jornalista e cartunista premiado da Ponte Jornalismo, que nasceu da união de alguns dos principais repórteres de segurança pública do Brasil, com jovens iniciantes que vieram a se destacar nos anos seguintes. Antônio Junião. Isabel Maria Madeira de Loureiro Maior, professora aposentada da UFRJ, militante dos direitos de pessoas com deficiência, foi a primeira pessoa com deficiência a comandar a Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Amelinha Teles, ativista feminista e de direitos humanos, uma das fundadoras da União de Mulheres do município de São Paulo e uma das coordenadoras do projeto Legais Promotoras Populares, que tem formado mulheres para o combate contra a discriminação e a opressão por meio do conhecimento do direito e do acesso à justiça. E o pastor Ariovaldo Ramos, pastor evangélico, líder da comunidade cristã renovada e um dos fundadores e coordenador da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito. Ótima mesa. Obrigado. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui fazendo a mediação dessa mesa. Obrigado pelo convite, Maria, organização. Então, a gente está aqui para debater sobre esse tema tão caro e tão importante, que é sobre essas relações de diversidade, né? E a ideia aqui, como o apresentador já falou, cada um vai falar 10 minutos, vai se apresentar, e na sequência eu começo a fazer as perguntas. Então, para deixar as pessoas mais à vontade, então vamos começar com a Amelinha, tudo bem? Tudo bem? A Amelinha vai falar um pouco da história dela e a gente passa para outros... para os outros integrantes da mesa. Tá, gente. Boa tarde. Eu agradeço muito o convite, que me fizeram as pessoas que organizaram este evento. Bom, eu sou Amelinha Teles, meu nome é Maria Amélia de Almeida Teles e acabei ficando com esse mais curto, Amelinha Teles. Aqui o apresentador disse algumas, ativista de direitos humanos, feminista, e isso é bem resumido, porque quem mexe com isso é uma luta que não tem fim, Eu posso até contar como é que eu comecei, mas como estou, ainda mais num momento desse, em que nós estamos correndo atrás de uma pauta desfeita. Nós organizamos
ao longo dessa... Eu passei pela ditadura, enfim, conheço de perto o que chamam de porões da ditadura, né, que na verdade não são porões, porque as decisões vinham do Planalto, né, da presidência da República, que era ocupada por ditadores militares. As decisões vinham de lá. E muitas vezes eles colocavam a gente no porão, nos colocaram em campo de concentração, campo de tortura e de extermínio, mas, então, eu já venho, a minha pauta é uma pauta sempre desafiadora, porque é sempre de sobrevivência. Eu luto pela sobrevivência dessa sociedade, desse povo que sempre me acolheu nos momentos mais difíceis. Essa que é a minha pauta. Mas o que ocorre? Nós tivemos momentos nessa luta, e ontem eu vim do seminário dos 40 anos de anistia política no Brasil e o legado das ditaduras na América Latina. Então, nós tivemos a oportunidade de ouvir várias pessoas da Argentina, do Chile e muitas, claro, do Brasil, né? E o que nós, em plena ditadura, que em 1979, nós estávamos vivendo sob a ditadura, né, uma ditadura que matou antes e matou depois, inclusive, da anistia. Né? Nós temos o assassinato cruel do Santo Dias, o operário metalúrgico ali na Zona Sul, ali no Socorro, que foi assassinado na frente da fábrica porque fazia uma greve por salário, que essa é a nossa história. A nossa história é de greve por salário. Né? Agora nós estamos numa situação, mas antes, a gente vinha conquistando uma agenda com valores democráticos, que vinha num avanço, ainda que sempre atropelada, né? Sempre fomos atropeladas. Eu sei que é muito evidente, ainda mais eu que trabalho com direitos humanos, nós temos de formação histórica um Estado racista, sexista, transfóbico, homofóbico, lésbico, enfim. Nós temos um Estado de elite, onde a maioria do povo sempre foi explorada, oprimida, né? E isso é histórico, isso é estrutural. Isso nós convivemos em todos os governos, ainda que chamassem democráticos. Isso aí ninguém conseguiu estancar, é uma ferida que se alastra. Mas a gente vinha conquistando, nós conquistamos uma Constituição Federal. Olha, gente, a Constituição de 88, eu como feminista e como eu tenho duas causas que me são muito caras. A primeira é ser feminista. A segunda é que eu sou familiar de desaparecido político. Ou melhor, eu sou da Comissão de Familiares de Mortos Desaparecidos Políticos da ditadura, porque eu também poderia ser uma pessoa assassinada ou simplesmente desaparecida. Ninguém sabe o que aconteceu com ela. Então eu me identifico, eu trabalho com isso, que são duas causas, quer dizer, que... Olha, são temas malditos nesse país, são temas malditos. Eu vejo o seguinte, quando nós, nesse caminhar, fomos conquistando aqui, ali, algum espaço, logo vem uma campanha que ninguém conhece exatamente de onde que aparece, de isolamento da gente. Parece que nós, quer dizer, eu estou falando da anistia, vamos dizer, nós saímos aqui na rua, nessa rua aqui, a gente ia até a Praça da Sé, a gente ia ali para o Teatro Municipal falando de anistia, com faixa, e quando a gente falava que tinha sido torturado, tinha sido presa pela ditadura, as pessoas paravam para ouvir a gente. As pessoas se solidarizavam com a gente. Mesmo vivendo naquele silenciamento, naquele terror de Estado que foi a ditadura. Agora, hoje, as nossas pautas
elas estão perdidas, elas estão espalhadas por aí. Por quê? Eu agora, quando eu subi aqui, que eu vim lá do Bexiga, eu moro no Bexiga, então eu vim. Quando eu chego ali no Ministério Público, que é aqui do lado, que devia estar defendendo a Constituição e a cidadania, né, das pessoas. Esse é o papel dessa instituição, que nos é muito cara, que a gente conseguiu lá na Constituição. As pessoas... Tinha uma mulherada ali na rua, tinha um homem também, mas era uma mulherada e criança, reivindicando que a criança tem direito a ter um centro de atendimento, que o prefeito fechou. Esse é o discurso, eu vi ali, falando dos centros que as crianças ficariam enquanto... quando terminam a escola, né, vão para um lugar onde elas podem brincar, enfim, comer, descansar, né? E fecharam, simplesmente, fecharam. Então, quer dizer, não é nenhuma pauta nova, é uma pauta, isso aí, lembrando da Constituição, nós conseguimos na Constituição que tortura é crime, nós conseguimos um habeas data, quer dizer, nós temos direito às informações a nosso respeito. Nós conseguimos o habeas corpus, que a ditadura até isso, né? Então, nós conseguimos lá no papel. Então, a gente já vinha discutindo, nós conseguimos igualdade de direitos entre homens e mulheres, gente. Pela primeira vez, foi a primeira Constituição da história desse país que tem igualdade jurídica entre homens e mulheres, que está escrito lá, homens e mulheres são iguais em direitos. Nós conseguimos. Agora, cada dia a gente vê, por exemplo, eu como feminista, nós trabalhamos muito com o direito ao nosso corpo. E quando foi quando a gente encontrou com o pessoal da saúde, foi ali. Nosso corpo, nós temos direito, então nós queremos saber como é que funciona, o que acontece, como é que a gente tem que ser atendida. E nós aprendemos com esse pessoal da saúde, que nós dialogamos muito naqueles anos, final dos anos 70, 80, nós dialogamos muito com o pessoal de saúde. A gente aprendeu a respeito da política sanitária, que tinha que ter um sistema único de saúde e que nós fomos lá lutar na Constituinte para ter isso, para consolidar isso. E o tempo todo, nós aqui de São Paulo, então, o tempo todo nós sofremos, porque nós nunca chegamos a ver o tal do SUS mesmo, né, gente? A gente sempre passa perto e nunca vê. E agora o que é? Nós estamos vivendo um tempo que não tem regra nenhuma. As regras todas que nós conquistamos, que eram regras para ver se a gente não seria tão massacrado, não seria tão... Enfim, que a gente tivesse direitos. Eu acho que... As pessoas me perguntam muito se no tempo da ditadura era melhor, pior, né? O pessoal adora fazer essa comparação. Eu falo assim, não tem que comparar com ditadura. Não tem. E apesar de eu ter 74 anos, que é uma idadezinha avançada, né, gente? Eu vivi pouquíssimo tempo de democracia. A minha experiência com democracia é pouca. Eu vivi mais na ditadura. Agora, só que as ditaduras que estão vindo estão piores, né? No sentido assim... Tem uma ditadura que tem uma regra, aquela regra lá, se você foi fora dela, você cometeu crime. A regra não é feita democraticamente. Eram os atos institucionais que eram feitos por 3 militares no máximo, né? Depois os civis iam lá e assinavam só, mas eram 1 ou 2. Quer dizer, permitia ao Estado decreto secreto. Quer dizer, tem decreto que até hoje nós não sabemos... É segredo de Estado mesmo, que até hoje a gente não sabe o conteúdo dele. Agora, gente, o homem lá, esse homem que está aí, ele resolve que hoje não tem mais conselho nenhum, vamos fechar os conselhos, acabou. Não vai ter mais conselho. A Amazônia pegando fogo, incendiando, e não é só a Amazônia, a gente está vendo para todo lado. Favorecendo descaradamente ao agronegócio. Nós estamos sendo
literalmente trocados. Nós estamos sendo trocados por bois, porque eles querem botar boi, né? Boi e agronegócio lá, e agrotóxico, liberando os agrotóxicos todos, e diz que vai liberar mais, que ainda é pouco, ainda é pouco. Então a gente fica assim, eu vejo assim, eu gostei de vir nessa roda de conversa, gostei de ter a diversidade, que eu acho que sem diversidade, sem considerar nossas diferenças, a gente não pode nem dar as mãos. Então é fundamental. E nós temos que dar as mãos. Isso nós temos que dar. Ninguém solta a mão de ninguém. Isso é fundamental. Eu acho que mesmo que a gente não saiba ainda o que fazer diante do tamanho do absurdo que nós estamos vivendo, da violência que nós estamos vivendo, da violação diária, diária não, eu digo a cada minuto. Se você deve estar acontecendo alguma fala aí, nos xingando, nos maltratando, o tempo todo nós somos ofendidas. E eu trabalho com as causas malditas, como eu falei, né? Então, toda hora, né, vem a ministra lá, diz que as crianças de Marajó sofrem abuso sexual porque não tem calcinha, vai fazer uma fábrica de calcinha em Marajó, que aí resolve o problema. Não, olha, isso, entendeu? Quer dizer, cada segundo. Eu falo, eu não dou conta de acompanhar. Acho que nós dos movimentos também não estamos dando conta de acompanhar tanto retrocesso, tanta ameaça, tanto ataque. Mas eu acho que uma coisa fica certa para mim: nós não vamos soltar as mãos. É muito bom que a gente esteja aqui e possamos conversar dentro de um lugar de poder, que é a Faculdade de Direito. E eu vou terminar a minha fala lembrando da Conceição Evaristo. Se eles combinaram de nos matar, nós combinamos de não morrer. E vamos sobreviver. Minha luta é pela sobrevivência.